votos de pobreza, castidade e obediência. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos esta beleza e esta grandeza na Igreja Católica, que é a vida religiosa. E os religiosos e religiosas fazem 3 votos ou 3 conselhos evangélicos, que é os conselhos de pobreza, castidade e obediência. São feitos por pessoas que se consagram a Deus e procuram imitar o estilo de vida de Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque ali o jovem que é chamado à vida religiosa vai se identificando com a vida e o estilo de nosso Senhor Jesus Cristo a partir de um fundador ou uma fundadora. No nosso caso, dos missionários claretianos, é Santo Antônio Maria Claret. Viver a vida religiosa ao estilo de Claret, nas pegadas de Jesus de Nazaré. Para a Igreja Católica, os votos são virtudes que os religiosos e religiosas abraçam. Por exemplo, o voto de castidade é uma virtude moral que significa a integração correta da sexualidade da pessoa com a própria unidade interior do homem e da mulher. E nessa integração corporal e espiritual, vive-se uma amizade mais íntima com Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20, quando fala da castidade para os solteiros, ele diz assim: o celibato faz parte da castidade. Por quê? O que é o voto de castidade? É você viver uma integração humana e espiritual a ponto de você ter uma energia para colocar a serviço do outro. Este foi o grande valor na vida de Jesus. Se fez um no meio de todos. O religioso, a religiosa, é um homem que vive a sua integração sexual e moral dentro de uma dinâmica espiritual para dar vida a quem vem ao seu encontro. Também abraçamos o voto de pobreza. É uma forma de seguir Jesus que se fez pobre por amor aos homens. O voto de pobreza, meus irmãos e minhas irmãs, não significa você viver uma vida como um miserável, sem ter nada. É você poder viver aonde você está e não ser apegado a nada. Pobreza significa desapego. Você pode ter as coisas, mas as coisas não te escravizam. Então, viver o voto de pobreza é viver uma liberdade diante daquilo que lhe é apresentado. Por exemplo, quando eu estava em Clevelândia, eu tinha a casa, o carro, minhas coisas. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu só trouxe as minhas coisas. O que tinha lá na casa, a Hilux que tinha naquela comunidade, pertence àquela comunidade religiosa. Quando eu cheguei em BH, eu me adaptei à realidade de BH. Isso é pobreza, desapego, saber ir, entrar e saber sair na vida comunitária, na vida humana, mas também na vida do desapego. Seguir Jesus sem se apegar a nada e a ninguém. E depois vem o voto de obediência. O voto de obediência é feito sempre a um superior, maior de um instituto. No nosso caso, é o padre Eguione Nogueira, que é o nosso superior provincial. Esse voto de obediência hoje é um voto muito dialogado. O superior provincial vem com uma proposta, nos apresenta e começa um diálogo, junto com um momento também de oração. Então vejam, irmãos e irmãs, que os votos de pobreza, castidade e obediência, ele
passa a ser desafiante quando nós somos apegados demais a coisas ou a matérias ou a pessoas. Mas quando você se torna livre para seguir o Mestre, os votos passam a ser algo que você abraça com muita liberdade e com muito amor. Aqui na Basílica de Lourdes, hoje 2 jovens vão se entregar a Deus nesses votos de pobreza, castidade e obediência. O jovem Platini Leno, que mora conosco aqui em BH, e o jovem Felipe José. Ambos vão se entregar a Deus definitivamente nos seus votos de pobreza, castidade e obediência. Ou seja, queremos seguir Jesus com toda a liberdade do nosso ser, na pobreza, celibato e na obediência. Tudo isso para dizer que a vida religiosa faz parte desse grande mistério divino, onde somos chamados a partir da vida e da história e do carisma de um fundador, e no caso das congregações femininas, de uma fundadora. Seguir Jesus ao estilo daquele fundador ou daquela fundadora. Que todos nós possamos rezar pelos 2 jovens, Platini e Felipe José, que eles sigam em frente. Eu, por exemplo, terça-feira, dia 28, fiz 24 anos que abracei meus votos de pobreza, castidade e obediência. E foi um presente de Deus para a minha vida. Assim também eu desejo a eles, no dia de hoje, que seja brilhante, que seja vibrante o sim deles. E que a nossa igreja, ao acompanhar o sim do Platini e do Felipe José, nossa igreja, paróquia, Basílica de Lourdes, sinta-se também chamada a viver os valores do Evangelho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.